Fala pessoal, o GM Evandro aqui, tô de volta pra contar aqui pra vocês tudo que tá rolando aqui no Praga Chess Festival, que é esse super festival que eu tô jogando aqui em Praga, que eu tô jogando aqui o torneio aberto, né, que tá rolando vários eventos, tá rolando ali o Praga Masters, que é pros caras de 2700, tá jogando Prague, o Rapport, Gamer, vários caras muito fortes ali jogando. Tem o fechado 2, né? O grupo B ali, que são pros caras acima de 2.650. E eu tô jogando o Open, que também tem mais de 15 grandes mestres, um torneio bem forte. E eu vou contar pra vocês aqui como que tá indo esse meu torneio até agora. Então foram 8 rodadas até o momento. Eu acabei a minha 8ª partida agora há pouco. E por enquanto eu ganhei 4 e empatei 4. Então eu tô fazendo um torneio bem sólido, né? Pra ter uma ideia, acho que eu tô ganhando 2 pontos de rating, assim. Torneio bem tranquilo assim mesmo. Eu acabei de ganhar de um Mestre Feed, que tem ali uns 2.350 de rating. Mas torneio bem consistente, né? Tô jogando firme aqui por enquanto. Vamos ver como que vamos jogar na última rodada, que vai ser amanhã, pela manhã. E ganhando essa última, dá pra terminar bem no torneio, né? Eu tô com 6 pontos, 6 em 8. Vamos ver o que acontece, né? Bom, mas então vou mostrar pra vocês o que rolou nessa partida de hoje, que foi uma partida muito parecida com a partida que eu joguei contra aquela WGM, a Dina Belenkaya, que eu até trouxe aqui pro canal o vídeo analisando a partida com ela. Eu vou analisar agora com você aqui como que foi essa partida. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu tava jogando de brancas contra um adversário ali de 2.346 de rating e ele jogou a defesa Caro-Kann também. Eu não estava esperando essa defesa, eu preparei mais contra as sicilianas que ele jogava ali a Siciliana Dragão, jogava também mais Veshnikov, mas ele acabou jogando a defesa Caro-Kann. Eu joguei então com D4, veio D5 e de novo a variante do avanço, que é a minha variante principal aí contra a Caro-Kann. Então recentemente eu joguei várias partidas nessa variante, então tô com uma experiência bem boa nela. E nessa viagem especial tá encaixando muito bem, que eu joguei uma partida lá em Graz, lá no torneio da Áustria, e ganhei. E depois joguei com a WGM aqui no início, na segunda rodada, ganhei também, e agora ganhei desse cara. E todas na mesma variante, que foi essa variante tal, que eu jogo o H4, tentando prender o bispo, né? Porque se jogar agora com E6, eu tenho G4, bispo E4, F3, e o bispo das pretas fica sem casa, então o jogador de pretas já tem que ficar atento a essa malandragem aqui, a esse detalhe tático da variante tal. Por isso ele faz H5, controlando a casa G4. Eu faço bispo D3 para trocar os bispos. Tô ameaçando já o lance E6. Ele fez dama A5 cheque, cavalo D2. Esse dama A5 cheque, ele tem o objetivo de atrapalhar um pouco as peças das brancas, porque geralmente o branco quer desenvolver esse bispo para a casa G5, que é uma casa que ficou fraca. Então quando dá o cheque em A5, eu coloco o meu cavalo em D2, esse bispo já não tem mais essa casa. Por isso que os jogadores de pretas estão jogando bastante esse cheque em A5, esse que é o objetivo. E jogar ali um lance com o bispo D2 não faz tanto sentido, porque agora joga dama A6, as pretas já querem trocar as damas e o meu bispo ficou mal colocado em D2. Então eu joguei cavalo D2, E6, cavalo de GF3, cavalo H6 com a ideia de cavalo F5, roque, cavalo F5, e agora eu faço o lance A4. Então essa posição exata eu joguei 3 vezes só nessa viagem aqui nesses torneios na Áustria e agora na República Tcheca. É um lance que, assim, não é tão jogado. Geralmente o branco joga cavalo B3. Mas esse lance, ele é bem interessante. Eu analisei bastante, vi várias partidas, né? Fiz várias análises minhas dessa posição. E ninguém conseguiu jogar direito ainda de pretas essa posição. Eu acho que o adversário da Áustria, lá, que é o que tinha um rate menor, foi o que jogou melhor a posição. Os outros dois acabaram jogando bem mal. Porque aqui depois de A4, a Belenkaya jogou com dama A6, só que depois de C4 ela já cometeu um erro bem grave, ela jogou C5 e ficou perdida depois de dama B1, que não era um lance fácil, mas acabei encontrando ali depois de uns 30 minutos pensando, eu joguei esse dama B1 e fiquei numa posição ganha.
Só que esse ele jogou bispo E7. Beleza, até aí tudo bem, lance normal de fazer. Só que agora eu faço cavalo B3, dama A6 e dama D1. Eu evito a troca das damas, só que eu sacrifico um peão fazendo isso. Daí na outra partida que eu joguei, me jogaram um cavalo D7. Isso foi lá na Áustria. Que é melhor do que aceitar o peão. Porque esse meu adversário agora, ele jogou cavalo para H4. E aí ele vai entrar numa linha que eu preparei para jogar lá na Copa do Mundo do ano passado. Então, para quem acompanha aqui o canal sempre, sabe que eu joguei um match contra um grande mestre do Egito, o Adli, e ele jogava a Caro-Kann. E eu preparei bastante essas posições da variante do avanço, e essa é uma das posições que eu tinha preparado para jogar com o Adli, até. Inclusive, ele tinha uma partida, assim. E acabou entrando na preparação que eu fiz pro Adli, porque ele aceitou o sacrifício, que não é bom. Eu faço agora cavalo C5, atacando a dama, dama B6, e o detalhe é que eu tenho um lance muito forte agora, que é o lance torre A3, que ele cria duas ameaças. Ele cria a ameaça de torre B3 e cria a ameaça de torre H3, atacando o bispo e já recuperando o peão. E aqui ele tá numa posição difícil. E nessa posição, ele já tinha que acertar um lance que era um lance dama C7. Que essa é uma posição que eu tinha analisado até. Torre H3, bispo E7, torre por H5, torre G8. E a posição das pretas tá ali toda presa. Só que o preto ele não tá perdido. Assim, o preto tá um pouco pior só nessa posição. Porque o branco tem mais espaço. Também as peças estão mais ativas, né? Vou poder jogar aqui com dama G4, voltar esse cavalo para D3, começar a expandir na ala da dama. Mas é uma posição que dá para jogar. Ele pode jogar essa posição. Só que o meu adversário não conseguiu encontrar isso durante a partida. Ele achou que a posição estava muito ruim já e fez um lance bispo E7, que interroga. Aí eu faço torre B3 e agora eu estava esperando que ele fosse jogar dama C7. E eu tinha analisado essa posição aqui, torre toma B7, dama C8 e agora dama F3, porque ele não pode jogar tomando em C5, porque eu tenho dama por F7, rei D8 e vou dar mate com bispo G5. E eu tava pensando em jogar essa posição aqui, ele torre F8 para defender F7, agora ameaçou tomar em C5, eu pensava em fazer esse sacrifício de qualidade, com torre E7 e bispo G5. Eu não sei exatamente como tá essa posição, agora vendo aqui o computador à prova, eu não tinha certeza durante a partida se eu tava... Assim, eu sentia que tava melhor na posição, mas não sabia o quanto, né? O computador já dava quase vantagem decisiva já na posição. Mas tinha cara de que tava muito bom aqui mesmo, né? Por exemplo, F6, aí peão toma, bispo H6, e tá chegando torre E1, ameaçando já E6, minhas peças estão todas chegando, né? Por exemplo, torre F7, essa foi uma posição que eu analisei até durante a partida. Torre F7 que é o lance normal, torre 1 ele já tá perdido já, que tá caindo E6. Então tá certo o que eu tinha pensado ali. O torre B7 dama F3, fazer o sacrifício de qualidade. Outro lance que eu fiquei pensando também foi se ele podia jogar um lance como cavalo A6. Mas eu acho... Ah, aqui tem bispo G5, né? Eu vi essa posição. Que cavalo A6, bispo G5, de novo ele não pode tomar, que tá tomando em F7. O torre F8 é forçado ali mesmo. A posição tá muito difícil mesmo pra ele, então, né? Porque aqui ele acabou jogando o bispo tomar C5. E ele sacrificou a dama. A posição ele achou que tava tão desesperada já que resolveu jogar aí o bispo tomar C5, que eu acho que é o melhor lance mesmo. Torre tomar B6, bispo B6. Só que depois de C3, apesar do material ele tá igual aqui... se a gente vê assim, somar os pontos, né? Eu tenho uma dama, ele tem torre, bispo, torre, cavalo e peão. Então, o material tá igual, né? Tá mais ou menos equilibrado. Só que o problema é que ele não consegue conectar essas torres muito fácil, não tem colunas abertas para as torres, e eu vou conseguir ativar a minha dama muito rápido. Então essa posição eu considero que o preto já tá perdido já. Porque ele não vai conseguir coordenar essas peças, né? Só se eu der muita chance aqui, se der muita bobeira, ele pode conseguir coordenar. Mas se eu jogar preciso, ele não vai ter tempo suficiente para
para fazer isso. É interessante essa questão do material, porque se você fica olhando apenas os pontos assim das peças, você não sabe exatamente o que está acontecendo, né? É preciso ver a atividade das peças, né? A atividade das peças que vai te dizer quem tá melhor, quem tá pior, né? Inclusive, se de repente você quiser aprender mais sobre isso, lá no Chessflix tem uma série de aulas que eu fiz explicando mais sobre esses temas estratégicos do meu jogo, como avaliar uma posição, como deixar suas peças ativas, avaliar a atividade das peças. Se você quiser conhecer mais sobre o Chessflix e ter acesso ali a uma trilha de treinamento direcionada para o seu nível, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer, beleza? Bom, mas na partida então, depois de C3, ele jogou cavalo D7, eu fiz torre E1, a ideia desse torre E1, o computador não curte tanto aqui, é evitar F6, que seria o único contra-jogo dele, fazer F6, só que eu tô jogando por F6 e tá caindo o peão de E6. Então eu joguei torre E1, ele fez C5, e aí esse lance não interroga porque ele começa a abrir a posição já, e não é uma boa para ele abrir a posição com esse rei no centro. Agora as minhas peças vão chegar muito rápido no ataque. Eu joguei com A5, com a ideia de trazer essa dama para A4. Se ele jogar bispo por A5, eu tenho D toma C5. E ele não pode jogar cavalo por C5, que eu tenho B4 garfo. Então, quando A5 ele fez bispo C7, voltou o bispo. E agora eu faço dama A4. E o detalhe é que agora ele não pode rocar pequeno, que o cavalo em D7 está caindo. E ele é praticamente obrigado a rocar grande. Só que aí ele roca para onde o ataque está chegando já. Porque aqui eu faço A6. O computador aqui do chess.com gosta desse bispo G5, eu cheguei a analisar isso, mas o A6 parecia muito forte, né, que eu já tô abrindo todo o rei dele. Ele jogou bispo B6, eu faço B3, com a ideia de jogar bispo A3. Eu não sei se tá tão precisa essa análise aqui do Stockfish, porque eu cheguei a passar rápido no meu computador essa posição e o computador gostava até do B3 e bispo A3, mas talvez bispo G5 seja até mais preciso. Só continuar a ganhar a posição, jogou rei B8, eu faço bispo A3, e vai ter uma pressão agora em C5, sempre que ele tomar em C5 eu tô jogando bispo D6, e é aquilo que eu falei, as torres não conseguem ativar, porque não tem colunas abertas, e as minhas peças já estão chegando ali no ataque. Ele jogou torre E8, ele tá querendo fazer um F6, seguiu dama B5, e aí eu ameacei agora B toma C5, ganhando uma peça, porque tem um teminha de mate em B7. Seguiu B por A6 e agora eu faço dama C6. E esse lance aqui é muito forte porque o rei ficou sem casas, não pode mexer a torre que tá caindo no cavalo de D7, e eu tô ameaçando tomar em C5. E o detalhe é que não pode tomar em D4, que tá levando mate com o bispo D6. Então aqui basicamente ele tá perdido nessa posição. Ele jogou bispo C7, agora eu tomo o peão de C5. Tudo bem que tá caindo o peão de E5, só que eu posso tomar em A6 e tá chegando um teminha de mate com meu peão em C6. Veio o cavalo por E5, dama por A6, ameacei jogar C6, combinado com dama B7 mate, torre C8, e aqui ele tenta o último truque da posição. Esse que é um negócio nas partidas, quando você está enfrentando um jogador forte, que sempre ele vai tentar um último truque, aquele último lance para criar algum problema na posição. E nem sempre é fácil você evitar essas ideias, nem sempre é fácil encontrar o jeito mais preciso de jogar. Aqui qual que é a ideia dele? No caso era um golpe simples, né? Esse aqui no caso era um golpe bem simples, que se eu jogar C6 direto, ele tem cavalo por C6 ainda. Se dama por C6, sobra bispo H2 cheque. E de repente quem tá ganho é o preto, porque tá caindo a dama em C6. Bom, e isso já explica o meu próximo lance, que foi um lance rei F1. Rei F1 com a ideia de jogar C6. Aqui o meu adversário depois ele falou que viu um arremate bem bonito na posição, que era assim, dama torre A1, daí ele pensou em jogar rei A8, C6, e se agora a torre B8, tem um sacrifício que dá mate na posição. Se você quiser tentar buscar aí nessa posição, jogam as brancas, dão mate em 2. Tem aqui um sacrifício de dama com lance dama por A7.
quando o rei por A7, joga bispo C5. E aí tá conseguindo dar mate. Então assim, esse seria o arremate mais estético, assim, da posição, sacrificando a dama, seria bem bonito esse. Só que eu joguei o mais simples, simplesmente tirei o rei pra F1, eu vi que essa variante ganhava já, porque o ameaçei C6 ele não tem defesa. Único lance rei A8, C6, torre B8, só que agora eu tenho bispo C5. Ameaço mate em A7, e quando o bispo B6 eu tenho C7. E agora ele não pode tomar em C7, que tá levando mate em A7. E se ele jogar com torre B7, tem bispo tomar B6. E depois eu tô promovendo lá em C8. E acabou as opções, né? Se tomar em C5, eu tomo em B8 também. E tá caindo o cavalo em E5 no final das contas. E aí, por isso, depois do lance C7, ele abandonou a partida. Bom, colocando aqui na revisão, acho que não vai aparecer aqui pra vocês. Eu acho que ficou, deixa eu ver, ficou 92 de precisão pra mim, 83 pra ele. Meu adversário acabou jogando bem mal ali a abertura, ele não conhecia a posição, acabou não encontrando ali os lances. E essa variante segue fazendo pontos aí, a variante do A4. Vamos ver se eu vou conseguir usar em mais alguma partida essa posição. Bom, mas é isso então que rolou até agora, galera, até a 8ª rodada. Vamos ver o que acontece amanhã. Última rodada do torneio de Praga, né? A última partida aí dessa série de torneios na Europa. Tenho que dizer pra vocês, assim, que eu tô satisfeito até agora, né? Que depois de 6 meses ali sem jogar um torneio, a ideia principal era pegar um ritmo aqui nesses torneios e isso eu tô conseguindo fazer bem, né? Já joguei aí 17 partidas e sempre com adversários ali bastante em forma, né? Essa é uma coisa que acontece muito aqui nos torneios na Europa, que tem muita gente nova, muito jogador assim que tá jogando muito torneio também. Então, você não pega ninguém que tá assim, aposentado ali nesses torneios. É só a galera que tá no ritmo assim mesmo, então é muito bom pra voltar a pegar um ritmo de jogo. Mas é isso, vamos ver o que acontece amanhã. Obrigado aí todo mundo que acompanha, que tá sempre torcendo também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, deixa nos comentários o que você achou também. E espero que dê tudo certo amanhã e eu volto com mais notícias aqui dos torneios, beleza? Bom, vamos então encerrando por aqui e até a próxima.